Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes. Irmãos, está diferente. Tem uma unção neste ambiente. Enquanto o louvor estava acontecendo aqui, o Espírito Santo me mostrava em uma visão. Eu via quando as laterais da parede ficava toda em forma de ouro aqui. Há uma glória de Deus nesse lugar. Vamos ler a palavra do Senhor que está na proclamação do mês, que é o mês de junho, né? É isso? Vamos lá? É isso mesmo. Vamos ler todos juntos? Leiam comigo. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja. Amém? Diga para o seu irmão: haverá crescimento na sua vida. Quem crê que haverá crescimento? Quem crê que o reino de Deus virá sobre a tua vida? Então creia nesta palavra. Pode se assentar, a pastora já orou. Queria pedir aos irmãos ficassem muito ligados, ela também já pediu isso. E eu disse: Deus, o que o Senhor quer falar sobre esse texto? E o Senhor nos deu uma direção. A primeira coisa Jesus falava por parábola. Jesus falava por parábolas, para que alguns não entendessem o que ele estava ministrando. E aqui Jesus está falando sobre o reino de Deus. Nós já entendemos o que é um reino quando nós vamos para o livro de Apocalipse. Nós encontramos no livro de Apocalipse ruas de ouro, o céu, a rua é de ouro, os muros de cristais. Nós encontramos um trono, depois mais um trono. E nesse trono, ou tronos, existem reis que estão sentados nesse trono. O reino dos céus tem um rei. O reino do céu tem uma organização. O reino do céu tem servos. E o reino do céu não para de crescer. Quem faz parte do reino fala a mesma língua do reino. O reino do céu, ele é tão organizado, tão bem preparado, que o Senhor preparou até uma casa para você morar lá. Então o nosso rei, o nosso Senhor, ele é digno de toda a glória, de toda a honra e de todo louvor, porque ele é o nosso rei, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso provedor. Existe uma administração. Então o reino dos céus, quando fala do reino dos céus, está falando do nosso rei, do nosso Deus Yahvé, está falando do nosso Deus Yeshua HaMashiach, está falando de quem tem todo o poder e toda a autoridade. Detalhe, ele é também o nosso Deus, não há outro semelhante a ele. O próprio Isaías fala que havia serafins, querubins. Os serafins, em uma passada, em um movimento tão grande, de ter que ir à terra, voltar, e ter que
transicionar, eles passavam um pelos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eles continuam: a terra está cheia da sua glória. E o mais interessante, que além da terra estar cheia da glória, o seu séquito enchia o templo. O seu manto de batalha, quem olhava para ele, porque ele dizia Senhor dos exércitos, é um Deus que nunca perdeu a batalha, é um rei que está no controle de todas as coisas. Então eu quero que você entenda que o reino do céu é real, o nosso rei é real, o nosso Deus é real. Nós temos um reino, nós pertencemos ao reino dos céus. E ele é semelhante ao fermento que uma mulher introduz. E aqui Jesus está explicando que esse fermento, ele é colocado nas medidas de farinha. E o texto diz que são 3 a medida de farinha. E é uma tipologia, e essa tipologia está mostrando para nós aqui na terra quem é o fermento, quem é a farinha. Por exemplo, uma mulher toma 3 medidas de farinha e mistura o fermento. Tipologicamente, essas 3 medidas representam a primeira representa as nações. Então, as nações é como essa medida de farinha, e o fermento é tipo do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para as nações, mas as nações o rejeitaram. Se você ler o texto lá em Gênesis, você vai descobrir que aquela palavra que o próprio Deus disse, ele estava dizendo: o meu espírito não contenderá com o homem por causa do homem, ou não contenderá comigo por causa do homem. Então, o Espírito Santo, no momento do crescimento do homem, em que os primeiros homens da terra estavam, principalmente naquele momento que estava Caim, que estava ali as primeiras civilizações, o Espírito Santo estava ali trabalhando, o Espírito Santo estava ali ajudando para o crescimento. Então ele estava como um fermento para o crescimento. Mas se você ler o texto, você vai descobrir que o homem rejeitou esse trabalho do Espírito Santo. O homem rejeitou o Espírito Santo. Então Deus tirou o Espírito Santo da terra, porque as nações o rejeitaram. Então o Espírito Santo agora não estava mais na terra. Ele passou a vir e voltar para o reino. Ele saía do trono, descia na terra, falava, usava, e depois ele retornava para o céu. Até que o Espírito Santo veio para Israel, mas até que apareceu ao mão. Quando você vir aquela pessoa, que o meu Espírito virá sobre ele e vai permanecer nele, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo não permanecia na vida de ninguém, ele vinha e voltava, ele vinha e voltava. Mas quando Jesus ele foi para ser batizado por João, ali o céu se abriu e o Espírito Santo desceu e permaneceu sobre o Senhor Jesus naquele dia. Aí João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali naquele momento, o Espírito Santo começou a trabalhar como um fermento para fazer crescer e nascer a igreja de Cristo. Vê se vocês entendem. Então, a primeira medida de farinha são as nações, a segunda medida de farinha é Israel, e a terceira está ligado à igreja. E quando foi que o Espírito Santo veio para fazer a igreja crescer? Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no versículo de número 1 diz:
e estavam todos reunidos no mesmo lugar. E veio do céu um som impetuoso e veemente, e veio línguas repartidas como de fogo, e caiu sobre cada um deles, e cada um foram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a trabalhar na igreja a partir daquele momento. Para quê, pastor? Para um grande crescimento. Esse fermento é o Espírito de Deus. Então Jesus usou a tipologia das 3 medidas de farinha para entendermos que as 3 medidas, cada um representa algo. A primeira, as nações; segundo, Israel; terceira, igreja. Os 2 rejeitaram, mas a igreja recebeu de bom grado, alegre, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Dê um glória a Deus, por favor. O que é que eu entendo? Que como a igreja recebeu o Espírito Santo tipologicamente representa fermento. Ele não é fermento, mas ele é o que faz crescer. Se você olhar para a cultura da época, era normal quando era pedido para alguém fazer um bolo. Por exemplo, Abraão estava ali perto dos carvalhais de Manre, e veio o Senhor. E quando o Senhor veio, Abraão correu até Sara e disse: Sara, faz para mim um bolo, pega aí farinha e faz bolo para mim. Então na cultura era normal pedir bolo, mas o Senhor pegou a cultura da época e acrescentou para o nosso entendimento. O que Deus está dizendo? O próprio Deus está dizendo que haverá crescimento para a igreja. É inevitável, vai crescer. Veja bem, então essa era a cultura. A medida de farinha estava aí, e o fermento para fazer crescer. O que nós entendemos? Que o reino de Deus agora vai crescer. Diga para o teu irmão: o reino de Deus vai crescer. Pode apontar o dedo para ele e diga: você fará crescer o reino. Quem crê que o reino vai crescer através da sua vida? Então o Espírito Santo começou a trabalhar na igreja. A cultura e o costume da época era servir bolo. Jesus usou o costume da época, e até hoje a gente gosta de um bolo. Quem gosta de um bolo? Eu gosto. Isso é de Deus, né? É bom, né? Então ele usou isso para nós, para o nosso entendimento, para fácil entendimento, que bolo coloca fermento. Outro dia eu fui no mercado, a minha esposa disse: a pastora, compra para mim uma farinha. E aí eu fui comprar farinha, ela mandou um zap e disse: mas compra farinha com fermento. E eu perguntei: para que serve o fermento? Para dar crescimento. O fermento, ele faz crescer. Quem me entende? O que é que o fermento faz? E Jesus usou o fermento e colocou o Espírito Santo como, tipologicamente, como um fermento, aquele que faz crescer. Então eu descobri que nós estamos no ano de quê? Da multiplicação. Ele vai fazer crescer. Quem pegou? Quem está pegando? Então o Espírito Santo é o que faz crescer. O Espírito Santo é o fermento. A igreja recebeu. E agora eu entendo pela palavra de Deus, pelas revelações do Espírito de Deus, que além do reino do céu ser como 3 medidas de farinha, o reino do céu tem rei, tem servos que trabalham em favor do rei. Por exemplo, se nós olharmos escatologicamente na palavra de Deus, você vai descobrir que os servos virão para recolher o trigo da terra. O que eu vejo? Os servos trabalhando em favor do rei. Os servos recebem comando do rei e funciona. O reino de Deus funciona. E quem pertence ao reino de Deus, ele é sustentado pelo reino. Quem pertence ao reino de Deus tem a segurança do reino. Por exemplo,
Quando nós olhamos o Salmo de número 91, diz assim: e o Senhor Deus, o Rei, nosso Deus, dará ordem aos anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Proteção do reino. Quem pertence ao reino, os anjos sustentam nas suas mãos, para não tropeçar com os teus pés em pedras. Sustentação, proteção do reino. O reino de Deus está a favor daquele que fala a língua do reino. Então eu volto em Atos dos Apóstolos, presbítero Diogo, e encontro lá línguas repartidas como de fogo, desceu para cada um a mesma língua. Então quem está no reino fala a mesma língua. Então quem está no reino entende o processo, entende as coisas do reino. No reino nós temos a justiça do reino, no reino nós temos a lei do reino, no reino nós temos a vontade do rei. Então quem pertence ao reino tem proteção do reino, quem pertence ao rei recebe a língua do reino, quem pertence ao reino está protegido pelo reino. E o Senhor está dizendo nesta noite: quem faz parte do reino vai crescer em todas as áreas da tua vida. Aleluia. Quem pegou, diga glória. Então quem está no reino sabe que o desejo do rei é abençoar os teus filhos. Então nós pertencemos ao reino e nós somos da família real. Grita comigo: eu sou da família real. Diga isso. Quem é da família real? Quem crê nisso? Então tudo que pertence a nós vem da onde? De cima, do reino. Porque Jesus disse: o reino dos céus. Nós somos cidadão da onde? Do céu. Mas nós vivemos ainda no mundo. Se você ler o texto sagrado, hoje mesmo citei e vou repetir para alguém, e vou repetir aqui. Quando você vai lá no livro de Gênesis, quando você encontra José sentado em uma cadeira como governador, José está lá. Quando os seus irmãos vêm, os seus 10 irmãos, José senta para comer com eles. E o texto diz que ele estava distribuindo alimentação à parte. Mas os egípcios não sentavam na mesa com José, porque os egípcios entendiam que sentar na mesa com José, que é um hebreu, era abominação. O que Deus está mostrando? Está mostrando que o egípcio, ou seja, ali no Egito, a cultura do Egito tipologicamente apresenta a cultura do mundo, e José está apresentando a cultura do reino. Então Deus está mostrando que o mundo não tem agora convivência com o mundo espiritual, ou com quem serve ao nosso Deus. A Bíblia diz: e vereis a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. O mundo te odeia, o mundo não gosta de ti, só porque tu é crente, porque você é do céu, porque você é cidadão do céu. Então o próprio Deus está dizendo: já que eles te odeiam, não tem problema, eu vou cuidar de ti, eu vou te proteger, eu tenho servos, eu tenho anjos, eu tenho proteção para você, e eu tenho direção para a tua vida. Aleluia. Diga amém. Ó, presta atenção, e você dá glória só se você entender. Se você entender, você dá glória. Presta atenção. José está na prisão, e quando ele está na prisão, o faraó está na sua câmara. Ele está lá. Deus poderoso, nosso Deus, entra na recâmara aonde é escondido, que só Faraó tem acesso. Ele vai lá e dá um sonho para Faraó. Faraó acorda, não tem ninguém que dá a interpretação, ele não sabe como resolver o problema. Então levanta-se o copeiro e diz: pequei contra o Senhor. Faraó, eu conheço um homem que me deu a interpretação quando eu estava na prisão. O nome dele é José. De repente Faraó manda chamar José. José sai da prisão, e agora fazem a barba dele e troca a roupa dele. Quando fazem a barba e troca a roupa,
José está caminhando. José agora não é o mesmo que estava na prisão. José agora é um novo homem. Deus está dizendo o seguinte: para você alcançar as bênçãos que eu tenho para ti, para você alcançar os mistérios que eu revelei para ti, você não pode ser o mesmo homem quando estava lá atrás. Eu tenho que mudar a sua maneira de se vestir, eu tenho que mudar o seu semblante, o teu rosto, o teu caráter, porque aonde você vai sentar precisa de caráter. Deus está dizendo: o que vem para você precisa de mudança, precisa de mudança de roupa, de caráter. Então isso daqui também é uma tipologia. Qual é, pastor? A tipologia do batismo nas águas. Quem se batiza nas águas se transforma num novo homem. Deus está dizendo: veio uma transformação para você, agora vem vitória para você. Qual é a vitória, pastor? Deus entrou na recâmara do rei e lá dentro deu um sonho, só para colocar José na cadeira. Não, eu vou falar de novo porque vocês não entenderam. José ainda menino, Deus deu um sonho para ele, que ele sentaria numa cadeira de reino. Ele seria o governador. Os irmãos disseram: nós vamos te servir, nós vamos se dobrar a você. Aconteceu. E aí Deus moveu e fez com que José sentasse. Por quê? Porque o próprio Deus está dizendo: como o meu reino é do céu e tudo depende de mim, eu posso mover quem eu quiser, eu posso entrar aonde eu quiser. Tem gente que não está entendendo, eu vou ter que melhorar. Você pode ter uma causa na justiça. Se Deus quiser mover a cabeça do juiz, Deus faz isso só para te dar vitória. Você pode estar enfermo, precisando de cura. Se Deus quiser falar com o médico e achar o problema na medicina, pode acontecer. Mas se Ele quiser, Ele pode te curar aqui e nem na medicina você vai. O que Deus quer fazer, Ele faz. Mas uma coisa eu te digo: no livro de Salmo está escrito que Deus está perto daqueles que clamam a Ele. Eu vou melhorar para você entender. Quem pertence ao reino e é um adorador, Deus não está longe dele, Deus está perto dele, porque a Bíblia diz: Deus procura os verdadeiros adoradores, os adoradores que fazem parte do reino, os adoradores que servem ao reino. Deus está perto dele, porque quando ele clamar, Deus está perto para dar vitória. Tem adorador aqui para Deus te dar vitória? Tem. Então nesta noite eu vou profetizar e você recebe. Se você tem causa na justiça, Deus pode te dar vitória. Deus vai usar o teu advogado. Se você é um profissional aqui e precisa de bênção na área profissional, Deus pode abrir todas as portas para você. Deus pode preparar bons encontros. Deus pode te mover de um lugar para o outro, do cárcere ao trono. Deus pode fazer esta ponte, te tirar do lugar de tristeza, de derrota, e te colocar no lugar de exaltação e de vitória. Esse é o nosso Deus. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Pega na mão do teu irmão, diga: assim diz o Senhor. Deus vai usar alguém. Esse alguém vai gostar tanto de você que vai preparar o caminho da tua vitória. Deixa eu ver se alguém me entende, pelo amor de Deus. Alguém vai olhar para você e vai dizer: você não pode ficar como está, não. Eu tenho um lugar melhor para ti. Alguém vai olhar para você e vai dizer: eu conheço os teus talentos, eu conheço a tua habilidade, então você vai ficar no melhor lugar, porque eu já preparei uma porta boa para você. Levante a tua mão para receber de Deus.
Coloca para mim, aqui, livro de Lucas, no capítulo 13, no versículo de número 12. O reino de Deus, ele se manifesta e alcança nós. Hoje, na graça, o reino de Deus se manifesta na nossa vida. Você não está vendo, mas tem anjos aqui, tem mover de Deus aqui. Alguém dá um glória, só para a gente. Olha o que diz: e vendo a Jesus, chamou a si. Presta atenção aqui, presta atenção. O reino de Deus, quando eu disse que Jesus foi batizado, ele foi batizado nas águas, depois foi batizado com o Espírito Santo. Jesus foi batizado com o Espírito Santo. E através do Espírito Santo que estava na vida dele, ele começou a divulgar o Evangelho, a divulgar o reino de Deus. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Então ele estava divulgando o reino dos céus. Quem me entende, diga amém. E foi tão interessante que algumas pessoas estão na igreja, eu já vou ler com você o texto. Eles acreditam que somente se ele der glória a Deus, ele vai alcançar vitórias. Só que existem circunstâncias que vêm na vida das pessoas para impedir as pessoas de glorificarem o Senhor, de ter uma posição de vitória. Tem gente que está na igreja, ele não consegue ser próspero na sua área profissional. Na sua área profissional ele não consegue prosperar. Tem pessoas que não conseguem prosperar no casamento. Tem pessoas que não conseguem prosperar nas áreas, em algumas áreas da sua vida, até mesmo nas suas finanças, fazendas, administração. Tem gente que não consegue prosperar na saúde. Tem gente que anda com medo de tudo. Tem pessoas que andam por quê? Por que eles andam nesse estado? Porque Satanás achou uma brecha, achou uma oportunidade para humilhar essas pessoas. E a Bíblia mostra para nós que esta humilhação, tipologicamente, ela representa esta mulher que nós vamos ler aqui. Esta mulher, ela estava numa posição encurvada. Ela não conseguia estar numa posição ereta, olhando na sua maneira para dominar. Ela não conseguia dominar. Ela só olhava para baixo. Isso tipologicamente mostra para a gente que é um estado de humilhação. Uma pessoa humilhada, mas uma pessoa adoradora. Porque independente da circunstância da vida dela, ela estava na igreja. 18 anos esta mulher estava enferma. 18 anos esta mulher estava encurvada. 18 anos no estado de humilhação. 18 anos que esta mulher não tinha domínio sobre áreas da sua vida. Esta mulher não conseguia dominar. Existem pessoas que não conseguem dominar. O próprio Senhor disse: crescei, multiplicai e dominai. O dominar é um verbo de Deus, é algo para você. Para você dominar, você precisa dominar onde você trabalha. Como assim, pastor? Todos têm que olhar para você e entender que tu é um cidadão do céu e merece respeito. Todos têm que entender que a tua família merece respeito. Não pode simplesmente alguém desrespeitar você. Você precisa dominar. Alguém tem que respeitar você. Alguém precisa olhar para você e dizer: ali vai um cidadão de bem, um cidadão do céu. Alguém precisa dizer: olha, dê para esta pessoa uma porta de emprego, porque eu garanto, esta pessoa merece. Esta pessoa tem um caráter. Essa mulher não conseguia dominar. Tem gente que ele está lutando e não está conseguindo. Quem está me entendendo? Dê um glória aí, só para me entender. Tem gente que não consegue dominar, tem gente que não consegue prosperar, tem gente que não consegue crescer na vida, tem gente que não sai do estágio em que está. Tem pessoas que parece que ele vai morrer do mesmo jeito, da mesma maneira, porque a vida não muda, as coisas não mudam. Não é que a vida não muda, não é que as coisas não mudam, é você que não está conseguindo mudar, porque a posição que você está não é uma posição de batalha. Porque quando você firma, coloca os passos, coloca os seus pés em posição de batalha, você tem
estrutura e tem resistência para resistir às circunstâncias da vida. Mas quando uma pessoa está de cabeça baixa, não consegue levantar sua cabeça, não está na posição de domínio, qualquer coisa que vem abate ela. Mas esta mulher tinha resistência, ela estava em posição de humilhação, mas o reino estava olhando para ela. Jesus olhou para ela. Deus está dizendo: não importa a situação que você está vivendo, eu te vi, eu te vi, eu te enxerguei, eu vejo a sua luta, eu vejo as circunstâncias que você está passando, eu vejo o teu sofrimento, eu vejo o teu ministério, eu vejo os teus sonhos, e eu vou mudar isso. Eu vou mudar isso. Bate na mão do teu irmão e diga assim: ó, vem uma grande mudança aí esse ano. Bate forte, vai. Quem crê nisso? Tá bom, assim vocês quase que me convenceram, mas foi quase. De novo, eu vou repetir. Vem mudança ainda esse ano. Eu vou repetir. Vem mudança ainda este ano. Deus vai mudar você. Você não entendeu? Deus vai trocar essa roupa sua. Porque para onde você vai, aonde você vai chegar, você não pode entrar com essa roupa. A Bíblia diz que o rei tirou o manto dele e colocou sobre José, porque a roupa que ele tinha que estar é diferente. O ambiente que ele ia sentar, aonde ele ia ficar, não é com a mesma roupa, não é do mesmo jeito. Tem gente que diz assim: ah, eu sou desse jeito. Mas Deus está dizendo: para você ser um advogado, você vai precisar saber andar, saber conversar e principalmente saber interpretar. Ah, meu Deus. Para você ser um médico, você vai aprender de cirurgias, você vai andar com médicos, você vai andar com pessoas que entendem de cirurgias, que entendem de laudos, que entendem como atender uma pessoa, salvar uma vida. Deus vai mudar a sua mentalidade, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus está dizendo: vai haver uma transformação, está vindo aí mudança. Deus vai mudar você. Se um soldado vai para o quartel, qual é o propósito do quartel? Preparar soldado para a guerra, para ninguém invadir o país. Aquele soldado é preguiçoso, aquele soldado não gosta de acordar cedo, aquele soldado não sabe se virar. Então pega o soldado, solta ele numa selva. Pensa no desespero. Faz ele dormir molhado. Tem gente que é todo nojentinho. Vai ter que dormir molhado, rapaz. O que é que eles estão fazendo com esse cara? Quer matar ele? Não. Está mudando a mentalidade dele. Porque se estourar uma guerra e ele ter que enfrentar a selva, dormir molhado, passar dias sem comer, para proteger o país, ele vai ter que fazer. Ele não pode ser nojentinho. O que Deus está dizendo? Às vezes eu mando algumas provas na sua vida só para te preparar para o lugar que você vai chegar. Quem é que está me entendendo? Diga glória. O reino de Deus está dizendo: eu estou te vendo, e eu sei que você está num estado de humilhação, e eu vim aqui para mudar isso. Não vai ficar do mesmo jeito. E aí o que o Senhor disse? Vamos ler o texto. E vendo Jesus, chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Vendo a Jesus, continua, deixa no mesmo texto. E vendo a Jesus, chamou a si. Pega na mão do seu irmão, diz assim: o Senhor está te vendo. Fala de novo e mais alto. Não, assim, eu sei que você falou de novo, mas dê uma balançada nele para ele sentir o choque de realidade. Diga assim: o Senhor está te vendo. Fala para o teu irmão: você vai ter que enfrentar a si mesmo. Como assim, pastor? Porque quando Jesus chama a mulher, ela está no meio de uma multidão na igreja, e Jesus chama ela para evidência.
Tem pessoas que é tão traumatizado, tem pessoas que estão passando por tanto problema, que ele não quer nem se expor. Jesus chamou ela a si, na frente de todos. Jesus está mostrando o problema da mulher para todos. E quando chama ela, ela só precisava de uma única coisa. Ela estava lá e ela precisava vir aqui. Então Jesus poderia simplesmente sair do teu lugar e ir até ela, mas não, ele chama ela. E quando ele chama ela, ele está testando, provando se ela é obediente ou não. Porque a circunstância afasta a pessoa do próprio Deus. As circunstâncias. Se uma pessoa está chateada, ela diz assim: eu não vou na igreja, para afastar de Deus, para se esconder de Deus. Se uma pessoa está com um problema, às vezes dentro de casa, ou no trabalho, o que ela fala? Não vou na igreja. Por que ela diz eu não vou na igreja? Se o problema é no trabalho, ela deveria, eu não vou trabalhar. Mas ela diz, eu não vou na igreja. Quem está entendendo isso? Se a pessoa está com problema com o marido, eu não vou na igreja. Mas o problema não é o marido. Por que eu não vou na igreja? Porque o ataque do diabo é isso, te afastar de Deus. Porque aonde Deus fala? Na igreja. E o diabo quer te afastar da onde? Mas o Senhor disse, eu te vi. E só vem quem obedece. Pastor, mas eu estou encurvado. Vem encurvado mesmo, porque o reino tem solução para você. O reino está te alcançando. O que esta mulher fez para Jesus chamar ela? Nada. Mas ela era adoradora. Porque Jairo teve que dobrar o joelho e pedir, Senhor, vai na minha casa. Aí Jesus foi, sim ou não? A mulher do fluxo de sangue tocou e correu, e Jesus chamou, ele disse, quem me tocou? Ela teve que se apresentar. Essa daqui não fez nada, não chamou Jesus, não se moveu em nada, mas Jesus viu ela. O que o Senhor está dizendo? Há momentos que o diabo te ataca tanto, que você não tem palavras para dar glória. Há momentos que o diabo te ataca tanto, que você não tem palavras para orar. Há momentos que o diabo te ataca tanto, que quer fazer você desanimar e parar. Mas Jesus te viu, te chamou e diz, eu tenho solução para você. Eu vou mudar a tua vida. Não ficará do mesmo jeito. Tem gente que quer até tirar a sua vida, mas não vai conseguir, porque ela não tem direito de tirar a sua própria vida. Existe um espírito de suicida dizendo que a pessoa tem que se matar. Satanás quer levar essa pessoa para o inferno, mas o Espírito de Deus está dizendo, esse demônio já está sendo queimado aqui hoje. Bate na mão do teu irmão e diga, se prepare, Deus vai trocar sua roupa. E você vai sentar em lugar que você nunca pensou em sentar. Tem alguém aí, pelo amor de Deus, dá um glória se consegue. Diga comigo, o reino de Deus alcançou essa mulher. Quem está entendendo? O que ela fez? Nada. Mas o reino de Deus alcançou ela. Ei, o reino de Deus foi até ela. Porque o reino de Deus é visível. Nós estamos no tempo da graça, e o reino de Deus quer alcançar todos. E aí Jesus, como o reino de Deus, ele alcançou essa mulher, abraçou ela. Ele disse uma palavra importante, e aqui eu quero ir concluindo. Ele disse, está livre da tua enfermidade. Em alguns textos está escrito, está livre desse mal. Ou seja, o reino de Deus, quando te alcança, ele te liberta. Ele te faz ficar livre do mal. Você não entendeu? Eu vou te explicar. O reino de Deus te livra do mal,
havia um demônio na vida desta mulher, encurvando ela, deixando ela em um estado terrível. Havia um demônio no corpo dessa mulher, deixando ela com um problema na coluna. E o Senhor Deus viu aquela mulher e chamou ela para deixá-la livre. Nesta noite, você faz parte do reino. E aonde existe um demônio que quer tirar sua autoridade de domínio, hoje ele perde as forças agora. O reino de Deus já está enviando anjos de batalha para guerrear em favor da sua causa. Essas dores do corpo, seja livre dela a partir de agora. Esses problemas que você está enfrentando, até mesmo no teu emocional, seja livre dele agora. O reino de Deus está trazendo paz. Jesus é o príncipe da paz. O reino de Deus está guerreando em seu favor. Jesus mandou lhe dizer: eu me manifestei para desfazer todas as obras do diabo. As obras do diabo estão sendo desfeitas. Trabalhos malignos contra a tua vida estão perdendo a força agora. O diabo estava segurando os teus filhos, dizendo que iria levar para droga, dizia que ia matar lá, fazer ele dever na boca de fumo. O reino de Deus está enviando anjos para dar livramento. O espírito de morte está caindo agora. Não tem reino de demônios que se manifeste quando o reino de Deus está presente. O reino de Deus está na tua casa agora. O reino de Deus está no teu trabalho agora. O reino de Deus está no meio da tua família agora. Seja livre agora. Seja livre de dores no corpo. Seja livre de câncer. Seja livre de todo mal agora. O reino de Deus está dizendo: seja livre agora. Seja livre. Orabanda cantarabanda cantorabadarabaio. Aleluia. 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 Assim diz o Senhor: não dê ouvido a Satanás, porque o reino de Deus está te livrando dele. O diabo queria te matar, mas o reino de Deus mandou lhe dizer, através da pessoa do Espírito Santo: eu já enviei o meu livramento para você. Assim diz o Espírito do Senhor: eu cuido de você, eu cuido da tua casa e eu cuido da tua família. Assim diz o Espírito Santo: eu lhe dou proteção, eu lhe dou saúde. Assim diz o Senhor: nem só de pão você vive da palavra do Rei. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores mandou lhe dizer: eu estou no controle da tua vida, eu estou no controle da tua casa. Eu estou no controle. Eu não deixarei você ficar no estado de humilhação. Eu te levantarei, eu te tomo pela tua mão e te digo: tu és meu, tu és meu. Seja livre agora, diz o Senhor.
Recebe agora a unção do reino. Recebe agora a autoridade do reino. Recebe agora o Espírito do reino. Recebe aí onde você está. Meu Deus. Aleluia. Levanta a mão direita. Dê glória ao Rei dos Reis. Levante e libere uma palavra ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. O reino de Deus está perto daqueles que clamam. É Manaio. Aleluia. Aleluia. O reino de Deus está perto de quem precisa. O reino de Deus está perto de adoradores. O reino de Deus está perto de homens e mulheres que desejam fazer parte do reino. Elemanto de Camandasto, Rebenarassúria. O reino de Deus está perto de você. E assim diz o Espírito Santo: você sozinho não consegue. É por isso que nós voltamos para o texto que lemos no mês de junho e terminamos com esta palavra. Tinha 3 medidas de farinha. Coloca para mim, coloca. Quantas medidas de farinha? Mas faltava o fermento. Vamos lá de novo. Tinha quantas medidas de farinha? Mas o que faltava? Bate na mão do teu irmão, diga: a peça que faltava chegou na sua vida. Faz assim para ele: você sozinho não consegue, mas o Espírito de Deus chegou para fazer a diferença. Meu Deus, meu Deus. Eu vou falar de novo só para quem entende. Sozinho você não conseguia, mas o Espírito de Deus chegou para dar crescimento aonde não podia dar. Vem aí uma grande multiplicação na tua vida. Meu Deus, meu Deus. Não tem enfermidade, não tem demônios, não tem mal que vai te parar. Você vai continuar a sua jornada, mas agora junto ao Espírito Santo, Ele lhe dará a vitória. Então eu vejo uma grande mudança na sua vida. Eu vejo uma grande vitória na sua vida. Bate a mão do teu irmão e diga: levante a cabeça agora, porque Deus está te exaltando. Cadê a assinatura no mundo espiritual, pelo amor de Deus? Vou falar de novo. Alguém pegou na sua mão, já preparou a roupa, já preparou agora o design. Você vai estar bem organizado agora. Deus manda te dizer: tem vestes novas, tem algo novo. Deus já está trocando a sua mentalidade, porque você agora está sendo exaltado pelo Senhor. Escute, o reino de Deus tem um rei que não perde o controle de nada. Fala para o teu irmão: até o inimigo trabalha para você quando Deus quer fazer algo na sua vida. Bate na mão do teu irmão, fala para ele: o diabo vai trabalhar para você. Quem é que entende esse negócio? Fica de pé comigo. Nesta noite, eu preciso que essas palavras se concretizem na sua vida. Não pode simplesmente ser só palavra. O efeito desta palavra é poderoso. Quem é que me entende?
O efeito dessa palavra é o quê? É o quê? Então tá. Eu creio que o Senhor vai me ajudar na minha caminhada esse ano. Pastora, o Senhor vai nos ajudar nessa caminhada esse ano. O Espírito Santo é o que faltava na sua vida. E nesta noite, Ele mandou te dizer: estou contigo e vou te ajudar. Não temas, eu te chamei. Você faz parte do reino. Vou te ajudar. E você vai multiplicar. Em nome de Jesus. O que faltava chegou. O meu Espírito está em tua vida. Receba agora o meu Espírito. Ele te ajuda, te orienta, é o teu mentor. O Espírito Santo mandou te dizer: nesta noite estou virando uma chave, estou mudando a tua história. Receba agora. Bate na mão do teu irmão, diga: você não está só mais. Você não está sozinho mais. O Espírito Santo está te guiando e te ajudando. Levante as mãos, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, aqueles que ouviram esta palavra e que crê, Senhor, que existe um rei. Nós cremos que existe um rei, e é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e Yeshua HaMashiach. Glória, Ele está exaltado e foi gloriado. Oh meu Deus, glorificado. Senhor, nesta noite nós cremos em Ti. Senhor, todos os problemas que existiam na vida dessas pessoas e que atrapalhava o crescimento e que atrapalhava a vitória desta pessoa, nesta noite caiu por terra em nome de Jesus.